abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 1. Ruth, capítulo de número 1. Ruth, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou dar uma ajuda a vocês. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, e aí vem Josué, vem mais o que depois? Juízes, depois antes de 1 Samuel. Você vai encontrar o livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 1. Ruth, capítulo de número 1. Diz assim o texto sagrado: no dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e outra de nome Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tendo eu ainda no ventre filhos, para que vos sejais por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomar-lhes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta com a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixes e te obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis, aí eu serei sepultado. Faça-me, Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-lo, deixou de insistir com ela.
Então ambas se foram até chegarem a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pôde me chamar Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Meus amados irmãos, eu queria pensar com vocês o seguinte tema: fome de pão na casa do pão. Fome de pão na casa do pão. Meus amados irmãos, a fome é uma coisa que ela causa um grande problema na sociedade. A fome ela é uma coisa irremediável, a não ser que ela seja combatida com comida. E o pão é um símbolo mundial de comida. Jesus se utilizou do pão para mostrar o seu corpo, para simbolizar o seu corpo. Jesus se utilizou do pão porque o pão é um alimento barato e universal no mundo inteiro. O mundo inteiro come pão. E meus amados irmãos, a Bíblia diz que existia fome naqueles dias na terra de Belém. Belém estava em crise. As prateleiras de Belém estavam vazias. A verdade, meus amados irmãos, é que Israel estava num período chamado período de juízes. E no período de juízes era um período onde os crentes eram montanhas russas. Sabiam disso? Já viu crente montanha russa? Crente montanha russa é aquele que uma hora está lá no teto e outra hora está lá embaixo. Crente montanha russa, tem um monte assim, irmãos, infelizmente. Uma hora está pegando fogo, outra hora está lá frio. E aí um problema sério, porque em Apocalipse Jesus disse que antes quisera que você fosse quente ou frio, mas você é, e por você ser morno, ou seja, você é inconstante, eu vou te vomitar. E só vomita quem está com o quê? Nojo, náuseas. Nossa, Deus que misericórdia. E aí eu não quero que Deus pense isso de nós, meus amados irmãos, mas aquela terra estava vivendo um momento como esse. O período de juízes era esse período. Era um período em que as pessoas faziam o que era bom aos seus próprios olhos. E aí, meus irmãos, a gente encontra uma grande crise no país. Israel era uma terra que dependia da agricultura. Israel subsistia através da agricultura. Tinha que chover para irrigar o quê? O solo. Tinha que ter um sol. Dependia da bondade de Deus no controle do tempo. Mas o problema é que Deus pesou a mão sobre aquela nação por causa do pecado do povo. E aí, meus irmãos, houve fome aonde não podia ter fome. Belém significa, sabe o quê? Casa do pão. Bet Além, no original hebraico. Bet, casa, além, pão. Casa do pão. Houve falta de pão na casa do pão. Que contradição. Que contradição. E aí, meus amados irmãos, quando eu olho para isso, eu vejo de fato pessoas desesperadas hoje em dia por falta de pão. Falta de pão não somente físico, falta de pão só não falta da comida, mas falta do pão espiritual. Porque aonde deveria existir pão, não está tendo pão. As prateleiras das igrejas estão ficando vazias. As prateleiras das igrejas estão ficando empoeiradas, porque o discurso mudou.
O discurso não é mais a cruz, o discurso não é mais o evangelho, o discurso não é mais fazer discípulos, o discurso não é mais fazer bem, o discurso não é mais ser santo, o discurso agora é prosperar. Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer crescer. E aí, meus irmãos, diz o profeta Jeremias, que o profeta que fala palha, que ensina palha, será consumido como a mesma. As igrejas estão hoje em crise e as pessoas estão famintas por pão, mas pelo pão da vida. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Israel estava com falta de pão, Deus havia pesado a mão sobre Israel, porque Israel estava em pecado. Aonde existe pecado, Deus não habita. Porque eu sou santo, sei vós santos. O que faz separação entre nós e o nosso Deus, diz a palavra, são os nossos pecados. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender que santidade é um processo. Dr. Russell Shedd diz que existem 3 estados para a salvação. 3 estados. Primeiro é que nós fomos salvos no passado. Nós éramos pecadores no sentido de nascermos com o pecado original. Todos nascemos em pecado, diz Davi no Salmo 51. E quando nascemos em pecado, precisamos ser salvos desse pecado. E só o meio de nós sermos salvos desse pecado é através de Jesus Cristo Nazareno, que fez pecado em nosso favor. Então nós fomos salvos do passado, somos salvos no presente, porque nós fomos salvos pelo nosso pecado, mas nós continuamos ser pecadores. Ou você deixou de pecar, meu filho? Ou você é perfeito? Senão nós seríamos arrebatados direto para o céu quando nós fôssemos salvos. Mas nós continuamos sendo salvos no presente e seremos salvos no futuro, quando Deus derramar a sua ira sobre as nações pagãs. E aí, meus amados irmãos, o nome disso teológico é: primeiramente, você foi justificado por Jesus. Segundo, você entrou no processo presente de santificação. Nós estamos numa caminhada de santificação. E aí, terceiro e último, glorificação, quando Jesus voltar e nos buscar e nós tivermos o nosso corpo transformado, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Mas eu disse isso, meus irmãos, para elucidar que nós estamos num processo de santificação. E nesse processo de santificação nós precisamos ter fome, mas não fome de coisas materiais. Nós precisamos ter fome, mas não fome de ter coisas dos mais diversos tipos, mas nós precisamos ter fome de Deus. A fome, ela é desesperadora, meus irmãos. Dizem os teólogos lá que existiu um camarada, uma família lá no interior, no norte, que ela ficou subsistindo durante uma semana, cozinhando feijão e se alimentando do caldo daquele feijão. Uma semana cozinhando feijão, tacando água e tomando caldo, porque a fome é negra. Relatos da Segunda Guerra Mundial dizem que nos campos onde os nazistas concentravam as pessoas, as crianças que sobreviveram daquele momento, elas ficaram tão traumatizadas de fome que os psicólogos fizeram o seguinte para que elas pudessem dormir. Os psicólogos deram pão na mão delas para elas dormirem à noite, porque elas ficavam com a sensação de que não teriam mais o que comer no dia seguinte. E aí isso é um problema sério, meus irmãos. Quando falta pão na casa do pão, quando tem fome, é um problema sério. Mas se essa fome for revertida por uma fome de Deus, aí a coisa fica bonita. Imagine se nós tivéssemos fome de Deus, como nós temos fome de comida. Ontem eu fiz jejum, e aí, meus amados irmãos, no final do dia eu estava com uma fome terrível. E eu lembrei exatamente sobre o que eu ia pregar, porque a fome de Deus deve ser o nosso alvo.
As pessoas não têm mais fome de Deus. As pessoas perderam a visão. E aí, meus irmãos, quando falta pão na casa do pão, as pessoas se desesperam. Aquele pessoal ficou desesperado. Elimeleque, quando faltou pão em Belém, ele pegou a sua família e foi para onde? Moabe. Os moabitas eram inimigos dos israelitas. Os moabitas eram um povo amaldiçoado por Deus. Os moabitas faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Quando nós estamos distantes de Deus, acabamos fazendo besteiras, porque não buscamos a face de Deus, não tomamos a decisão de Deus, não buscamos a Deus para saber qual é a vontade dele sobre as nossas vidas, e acabamos, meus amados irmãos, tomando decisões precipitadas. Aquele homem tomou uma decisão precipitada e levou a sua família para a terra de Moabe. E sabe o que Moabe significou na vida da sua família? Morte, dor, sofrimento, falta de esperança, por causa que aquele homem tomou uma atitude errada. E aí, meus irmãos, eu quero dizer a você que se você não tiver fome de Deus e não buscar a Deus, você irá tomar a atitude errada. E aí eu preciso que você entenda isso, que nós devemos ter fome de Deus. A gente precisa ter fome de Deus. Vou pedir aos diáconos que nos ajudem, por favor. Acompanhe o seu Rogério. E tratem com muito carinho, com gentileza. Vamos orar nesse momento, baixe a cabeça. Senhor amado, filho de Deus, o seu Rogério sempre está entrando aqui, ficando entre nós. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o coração dele tenha sido tocado por ti nessa manhã, quebrando o coração dele. Meu Deus, transforma a vida dele, e que, ó Deus, essa transformação sirva para testemunho da tua glória, testemunho do teu poder, do que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Ó Deus, que esse lugar seja sempre, ó Deus, amparo para ele. Que entre nós seja sempre bem-vindo. E sempre assim, ó Deus, será o desejo do teu coração. Nos ajuda, Senhor. Abençoa ele. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a fome é um problema sério. Nós precisamos ter fome de Deus. Amós 8:11 diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede, mas de ouvir a palavra. Meus amados irmãos, isso serve demais, não? O profeta Amós, ele está profetizando contra a própria nação de Israel, e ele diz que vão vir dias em que haverá fome de pão e nem de água, não haverá fome da palavra de Deus, e as pessoas estão sedentas pela água da vida, estão famintas pelo pão da vida. Mas, meus amados irmãos, como elas encontrarão o pão da vida e a sede e a água viva, se nós que somos Belém, nós que somos igreja do Senhor, não temos fome da presença de Deus? Como nós vamos emanar a presença de Deus? Como nós vamos levar a presença de Deus se nós estamos distantes de Deus? E aí é um problema sério, meus amados irmãos. Hernando Dias Lopes diz o seguinte no seu livro Fome de Deus: outros buscam conhecer a respeito de Deus, mas não conhecem a Deus. São ortodoxos de cabeça, mas hereges de conduta. São zelosos da doutrina, mas relaxados com a vida. São defensores da verdade, mas estes são secos como um deserto e duros como uma pedra. Buscam conhecimento, mas não têm piedade. Têm fome de livro, mas não têm fome de Deus. Têm luz na mente, mas não sentem fogo no coração. Têm a cabeça cheia de conhecimento, mas o coração está vazio de devoção. O resultado é que temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus
e igreja vazia de pessoas cheias de Deus. Essas pessoas têm fome de muita coisa, mas não do Deus vivo. Meus amados irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente vê e olha os grandes homens de Deus. Tom Tegg, no seu livro Caçadores de Deus, ele cita alguns exemplos de pessoas que caçavam a presença de Deus, que ansiavam pela presença de Deus. E ele cita o grande cérebro de Moisés. A Bíblia diz que em um determinado momento, Deus virou para Moisés e falou: Moisés, eu vou dar a terra prometida a vocês. Eu prometi, eu vou dar. Eu vou mandar um anjo para te dar a terra. Aí se fosse hoje, teria já sapatinho de fogo, tudo. Se fosse hoje, o pessoal ia gritar: oh, glória! Deus me deu a vitória. Se fosse hoje, as pessoas iriam na hora dar aleluia, louvar a Deus. Mas Moisés vira para Deus e fala: Senhor, eu não quero anjo. Senhor, eu não quero a terra. Se o Senhor não for conosco, nós não daremos um passo. E aí Moisés ansiava tanto pela presença de Deus, amava tanto a presença de Deus, que ele vira e fala para Deus o seguinte: Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero te ver. E Deus vira para Moisés e fala: Moisés, ninguém pode me ver, porque quem me vê morre. Aí Moisés fala: mas não me importa, Senhor, eu quero te ver assim mesmo. Aí Deus vira para Moisés: eu tenho uma obra contigo ainda, meu filho. Ainda tenho muita coisa para fazer na tua vida. Então vamos fazer o seguinte: você vai ver só as minhas costas. Eu vou te colocar numa fenda da rocha e vou passar por você, e você vai ver as minhas costas. E assim Deus o fez. Nossa, coisa linda. Um homem que ansiava pela presença de Deus. Um homem que ia ver a Deus, não importando se ele pagasse com a sua própria vida. Paulo, o apóstolo, fala isso aos Filipenses. Ele diz: para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo. E agora, meus amados irmãos, importa que eu viva por amor de vocês, porque a melhor coisa para mim é estar com quem? Com o Senhor. Nós somos uma geração que não ama o Senhor, pessoas que falam de boca para fora, mas o seu coração não anseia pela presença de Deus. Crente com medo de morte, crente com medo de morrer, crente supersticioso. Meus amados irmãos, isso não existe. Se nós amamos a presença de Deus, nós ansiamos a presença de Deus. E aí, meu amado irmão, mais uma vez eu volto a te lembrar: se há alguma coisa que faz separação entre você e o seu Deus, cuidado, porque ele pode arrancar de você. E aí, meus irmãos, nós precisamos nos atentar a isso. Um homem que amava o Senhor começou a colocar sua família acima do Senhor, e esse homem se chamou Abraão. Em determinado momento da vida de Abraão, Deus falou para Abraão: eu quero teu filho, Abraão, o teu único filho, sacrifica para mim, Abraão. Eu quero esse teu ídolo, Abraão. Esse filho fui eu que te dei, ele não é teu, ele é meu. E a gente precisa entender isso. Se nós amarmos mais nossa família, se nós amarmos mais nosso carro, se nós amarmos mais nosso emprego, se nós amarmos mais a casa que Deus nos deu, se nós amarmos mais os bens materiais do que o Senhor, meus amados irmãos, tem alguma coisa errada na nossa vida. Paulo diz, escrevendo em Romanos no capítulo 5, que aquele que é filho de Deus anseia em agradar o seu Pai. A semelhança de um filho que tem gosto de agradar o seu pai. A minha filha faz gosto de me agradar. A minha filha se esmera em me agradar. E se eu sou nascido de Deus, se eu nasci de novo, se eu sou crente fiel, verdadeiro, eu anseio em agradar ao meu Deus. E aí, Jesus disse que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Se nós temos fome de Deus, meus amados irmãos, nós vamos ser santos, porque buscaremos a presença dele. Eu citei no início do culto Isaías, capítulo 6. Isaías, quando está diante de Deus, ele olha
aquela coisa tremenda de estar diante do Eterno, toda a ordem do templo é cheia da presença de Deus, e os serafins, diz o texto lá no original, que os serafins gritavam, os serafins não falavam assim, santo, santo, os serafins gritavam, santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E às vezes, meus amados irmãos, a gente está, como diz a palavra em Malaquias, cansado. As coisas de Deus nos tornaram canseira. A gente entra aqui, sai daqui, e a gente, isso para nós é um cansaço, é enfado, é pesado. Se nós não ansiarmos pelas coisas de Deus, meus amados irmãos, algum modo Deus está errado nessas coisas. A gente precisa de um avivamento do Senhor. Hernandes está certo. A Bíblia sempre aponta o equilíbrio. A gente tem que ter muita cabeça, muito coração. Paulo fala, orarei com espírito, mas orarei com entendimento. As duas coisas andam juntas. A gente precisa ter piedade, vida cristã, santificação, buscar Deus. E aí quando fala isso para Batista, meus amados irmãos, parece que está falando algo, né, de pentecostal. Mas isso é Bíblia. Isso é a palavra de Deus. A gente precisa ser piedoso, amar a Deus, buscar a Deus. E meus irmãos, às vezes as pessoas não estão procurando mais a casa do pão, porque aqueles que deveriam ser os padeiros de Jesus não fabricam mais pão. Não fabricam mais pão porque sem o pão da vida a gente não pode fazer. Como a gente vai transmitir Jesus se a gente não vive Jesus? Como a gente vai falar de uma coisa que a gente não conhece? A gente pode falar de muita coisa com propriedade, mas se nós não conhecermos o Senhor, não podemos falar com Ele. O texto continua e ele dá um outro aprendizado. Quando falta pão na casa do pão, as pessoas deixam a casa do pão. Aí as pessoas não mais se desesperam, elas deixam mesmo para ir embora. E aí Elimeleque foi para Moabe buscar lá alimento para a sua vida. Tem gente, meus amados irmãos, querendo botar o seu coração, querendo satisfazer o seu coração no lugar onde jamais se satisfará. A Bíblia diz que o que traz satisfação à nossa vida é o Senhor. Paulo diz, se nós existimos no Senhor. Se nós nos movemos no, se quer tomar, quer façais, qualquer coisa façais para a glória. E aí, meus irmãos, com todo respeito, amor e carinho, nós não precisamos procurar em outros lugares que não seja a casa do pão. Pessoas que saem da casa do pão, que botam no seu coração tesouros, que botam no seu coração e nas mais diversas coisas, porque perdeu a noção de quem é o Senhor. Aquele camarada ele podia ter orado a Deus, ele podia ter avivado o seu coração. Às vezes as pessoas chegavam ultimamente, agora graças a Deus para falar, pastor, a igreja está tão fria, as pessoas não fazem nada. Pastor, meu amado irmão, nenhum avivamento na história aconteceu coletivamente. Todo o avivamento na história aconteceu primeiro individualmente. Se Deus contagiar o seu coração, através da sua vida ele contagia a outra, através da outra vida ele contagia a outra, e assim vai embora. Porque Deus não trabalha com multidão, Deus trabalha com pessoas. Por isso que a Bíblia diz que eu sou Deus de Abraão, de Isaac. Deus é pessoal. Deus é Deus de Abraão, mas também é Deus de Isaac, mas também é Deus de Jacó, também é Deus de Roberto, também é Deus de Luciano, também é Deus de Dima, de Vivian. Deus é Deus pessoal. E se Deus não avivar o nosso coração, meus irmãos,
E a gente ansiar pela presença dele, nós vamos colocar o nosso coração em outras coisas. E por isso que a igreja hoje está do jeito que está. E aí, quando eu digo igreja, não é só a nossa igreja, é a igreja evangélica que está colocando o coração em mamão ao invés de colocar o coração em maná. Em vez de ansiar por maná, anseia por mamão. Dinheiro, quero prosperidade, quero saúde, quero vida. Nossa, se essa igreja não tem bênção, eu não quero ficar aqui, eu vou para outra, onde tem cura, poder, milagre, prodígio. E aí Jesus vira muito seriamente e diz, muito seriamente, nenhum sinal será dado a essa geração, senão o sinal do profeta Jonas. Sabe qual é o sinal do profeta Jonas? Arrependimento e mudança de vida. E aí a gente precisa entender isso. Não é evangelho, essa coisa que está por aí. Evangelho, meus amados irmãos, é vida com o Senhor. Se nós tivermos vida com o Senhor, as pessoas não vão deixar aqui. As pessoas não vão querer colocar o seu coração lá fora. Mas a gente precisa colocar o nosso coração no Senhor. Jesus disse: onde está o nosso tesouro, ali está o nosso. Qual é o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Para encerrar, esse camarada, ele volta, ele morre, os seus filhos morrem, mas a sua mulher ouve dizer que voltou a ter pão aonde? Belém. E eles voltam para onde? Belém. E eles não voltam sozinhos. Ela não volta sozinha. Ela volta com as suas com sua nora, órfã não volta. Ela volta com Ruth. Se nós, irmãos, fabricarmos pães fresquinhos, as pessoas voltarão a andar entre nós. Se na casa do pão tiver pão, e aí não é esse pão material, é o pão da vida. Jesus disse que Ele é o pão da vida. As pessoas estão sedentas pelo pão da vida. As pessoas anseiam pelo pão da vida. As pessoas vão estar com nós. Não se preocupe, porque quem atrai as pessoas é o Senhor. A Bíblia diz isso. Se nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mas se nós tivermos vida de intimidade com o Senhor, a presença de Deus atrai as pessoas. A presença de Deus atrai as pessoas. Eu encerro contando um fato, e esse é um fato que aconteceu, verídico. Um pastor, ele estava pregando entre os Zulus, entre os Zulus na África do Norte, se não me engano. E ele estava pregando o Evangelho, falando sobre o poder de Deus. Que Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus faz, Deus acontece, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Até que chegou uma mulher correndo, entrou desesperada e falou: pastor, o senhor está falando sobre um Deus poderoso, o seu Deus é poderoso. Minha filha está endemoniada e ninguém consegue libertá-la. E um pastor presbiteriano, pastor tradicional, ele olha aquilo e ele começa a ficar com medo. E se eu for expulsar esse demônio não sair? As pessoas vão dar um crédito mais às minhas palavras. Ele orou ao Senhor e foi então. E ele foi, quando chegou lá, orou, chamou os irmãos, voltaram, oraram, o demônio, nada. O demônio continuou fazendo e acontecendo. E aquele pastor voltou triste para a sua aldeia e se dobrou diante do Senhor e começou a chorar e falou: Senhor, não quero mais ficar aqui, não dá para me continuar aqui. Meu ministério é um fracasso, não consegui expulsar um demônio. Como eu vou falar de um Deus poderoso a essas pessoas, Senhor? E ele começou a simplesmente chorar na presença de Deus.
Ele começou simplesmente a se quebrantar na presença de Deus. Começou a simplesmente pedir a Deus que Deus derramasse a sua vida no coração dele e confirmasse a obra que tinha com ele. E aí, meus amados irmãos, aquele homem foi avivado pelo Senhor. E aí, avivamento não é essa baderna que o pessoal diz aí, manipulação, gritaria, não tem nada a ver com isso não. Avivamento tem a ver com a vida de Deus em nós. Mudança de caráter, mudança de postura, mudança de vida, de exalar a presença de Deus. Aquele pastor começou a avivar o coração das pessoas que estavam próximas a ele. E eles voltaram lá e não somente expulsaram aquele demônio, mas ganharam toda a aldeia para Jesus. E hoje você chega lá naquela aldeia, tem uma das maiores igrejas do mundo. Aquele pastor falou para mais de 400.000 pessoas, porque ele se quebrantou na presença de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse que se nós nos humilharmos, nós seremos exaltados. Pedro vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele exaltará. Toda vez que a Bíblia fala de bênçãos, a Bíblia não está falando de bênção material. Toda vez que a Bíblia fala de bênçãos, ela não está falando de bênção material. Bênção para o judeu era estar mais próximo de Deus. Por isso que Jacó lutou com Deus no val do Jaboque. Eu não vou te deixar ir enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó, que era um usurpador, foi tocado por Deus e virou príncipe de Deus. Jacó não teve bênçãos materiais. Jacó teve o Senhor, a bênção do Senhor. O que Deus quer fazer da igreja não é fazer uma igreja próspera, rica de cada um de nós. É fazer de nós pessoas prósperas da presença dele. Porque onde há a presença dele, meus amados irmãos, há pão. E nós somos os fabricantes de pão. Baixa a cabeça. Eu queria fazer um convite a você nessa manhã. Eu não sei o que tem dificultado a sua vida para você estar mais próximo do Senhor. Eu não sei o que tem se colocado entre você e o seu Deus. Mas eu queria que você fizesse uma oração ousada nessa manhã. Pedisse a Deus que gerasse uma fome dele no seu coração. Nós ansiamos por tantas coisas, ansiamos em ter carro, ansiamos em ter casa, devemos ansiar em ter a presença de Deus mais do que todas as coisas. Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele colocou um ponto, não tem vírgula. Retire da sua vida o que impede você de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Deus,
Senhor. É como Isaías esteve diante de ti e disse: ai de mim que vou perecer. Nós nos achegamos à tua presença assim, Senhor. Cremos, ó Deus, convictos de que tu és o soberano, o grande, o altíssimo. Tu és o Senhor de toda a terra. E nós somos criatura tua, feitura tua, Senhor. E ó Deus, rendemos a ti, ó Deus, louvor e a glória que te são devidos, porque tu és Deus. E como o Senhor não há ninguém, nunca haverá e nunca existirá. E nós, ó Deus, nessa manhã fomos confrontados pela tua palavra. Israel nos serve de exemplo, bem mais especificamente. Faltou o pão na casa do pão. Ó Deus, as pessoas tinham fome, mas não eram saciadas. E a nossa geração, Senhor, não quer que tenha fome na casa do pão. Nós somos a tua casa, nós somos tua habitação. O Deus vivo, o pão vivo que desceu dos céus, mora dentro de cada um de nós. E ó Deus, as pessoas estão famintas pelo pão vivo. E nós não queremos, ó Deus, que elas tenham fome por nossa culpa. Muito pelo contrário, Senhor. Queremos que elas sejam saciadas por ti. E queremos levar-te a elas. Queremos, ó Deus, dar a elas o maná em teu Filho Jesus. Mas para isso, Senhor, precisamos estar próximos de ti. Precisamos ter fome de ti. Precisamos ter intimidade contigo para entender o teu coração. Nessa manhã, Senhor, queremos pedir ao Senhor que o Senhor arranque de nossas vidas tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de termos, ó Deus, fome e sede da tua presença. Ó Deus, tira de nossas vidas os ídolos que nós temos criados. Tira de nossas vidas, Senhor Deus, tudo o que não pertence, ó Deus, a ti. E extirpa, ó Deus, para que nós sejamos, ó Deus, templos consagrados ao Senhor. Como diz Paulo o apóstolo, sacrifício vivo, santo e agradável. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos isso porque te amamos, Senhor. Amamos a tua presença. Te amamos com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso entendimento. E queremos fazer o que te agrada. Fica conosco, Senhor. Nos ajuda. Sabemos, ó Deus, das nossas limitações. Sabemos que somos tão pequeninos, Senhor. Mas também sabemos da tua grandeza. Mas sabemos, ó Deus, do Deus que temos, e por isso podemos descansar em ti. Nos ajuda. Essa oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: meu irmão, distribua o pão da vida. Distribua o pão da vida. Você é casa do pão. Amém, irmão? Nós somos casa do pão, a habitação do Altíssimo, diz a palavra de Deus. Meus amados irmãos,